E aí pessoal, tudo certo? Olha, eu não sei exatamente o que eu vou fazer com a sequência de áudios que eu estou prestes a gravar. Eu talvez nem poste no canal, ou talvez só poste em algum dia específico, mas eu sinto que eu preciso contar o meu relato aqui. Eu quero contar um pouco sobre a minha vida espiritual e religiosa, porque eu sinto que eu posso ser exemplo para outras pessoas, só que de frente eu não consigo falar direito. Então eu quero deixar gravado e que as minhas palavras sirvam de exemplo de alguma forma. Eu vou falar muita coisa aqui que pode ser chocante para algumas pessoas. Eu não estou tentando ser um santo, eu não estou tentando fingir para ser superior. Eu estou falando o que aconteceu comigo e acredite se você quiser. Dito isso, eu vou falar um pouco da minha vida agora. Sabe, eu sou católico, sempre participei da Igreja Católica Apostólica Romana, mas a minha vida espiritual foi sempre meio morna, por assim dizer. Eu fui batizado quando era bebê. Em torno dos 9 anos, tive minha primeira Eucaristia. Em torno dos 15, eu tive a minha crisma. E durante esse tempo, eu até participei da igreja no sentido de participar de grupo de coroinhas e tal, mas eu não levava muito a sério, não conseguia me adaptar direito às coisas da igreja. E eu só participava da missa de domingo e ficava nessa mornice, por assim dizer. Foi aos meus 18 anos que eu realmente botei pra ferver mesmo. Aos meus 18, eu lá pra perto de outubro, lembrei o dia aqui. Foi no dia de Nossa Senhora Aparecida. Eu fui em uma viagem pra Santa Cruz, pro santuário de Santa Rita, que é a padroeira da cidade. Eu, na época, achei que era só uma grande coincidência, porque o meu avô tinha me ligado. Oi, Sally, eu tô com um ingresso para uma viagem da igreja aqui, só que eu não vou mais não, você quer ir? E eu não era de viagem, nunca fui de viajar, mas eu disse, vamos, não tenho nada melhor para fazer. E nessa viagem que teve lá, a missa foi bem bonita e tal, mas foi nessa viagem que eu lembro bem que eu conheci o Luiz, que é o meu atual namorado, e ele que foi o estopim para o meu esquentar espiritual, por assim dizer. Depois dessa viagem, eu comecei a conversar com o Luiz, e eu não sabia que eu era autista na época, mas eu só fui perceber que ele estava flertando comigo quando ele falou na minha cara que estava interessado. E a gente que se enturmou mesmo lá para fevereiro, que a gente entrou em namoro com o nosso primeiro beijo. Lembro bem da sensação, mas não vale a pena descrever aqui. Nesse meio período eu também estava na igreja ajudando como catequista, e eu até ajudei com uma turma, mas não fiquei por muito tempo. E o que mais realmente me ajudou a crescer foi o Luiz mesmo. Em certo momento, não vou lembrar em que exato, mas foi um pouco antes da gente ter a minha primeira sessão de RPG,
ele me ensinou sobre umas pedras que ele conseguia manipular a energia. E com essas pedras, ele fez com que eu tivesse meu primeiro contato direto com o meu anjo da guarda. Bem, tem certas pessoas que têm permissão para falar diretamente com os anjos, mas é algo que é construído com o tempo. E ele que foi o estopim para eu começar a construir isso. Ele me ensinou basicamente a como regular uma pedra para que, se ela estivesse girando para um lado, o anjo estava respondendo sim, e se ela estivesse girando para o outro, estava respondendo não. E se estivesse balançando só para frente e para trás, era neutro. E eu passei um bom tempo conversando com isso, e a partir daí eu fui evoluindo. Depois de um tempo eu consegui começar a conversar com o meu anjo da guarda pela minha própria vontade, ele respondia na minha própria cabeça, e foi evoluindo. Depois ele respondia com palavras mais acertas, e depois me respondeu com frases inteiras, que é onde a gente está agora. A minha relação com ele é um pouco curiosa. Eu acho que com todo mundo porque anjos não podem diretamente ditar o que você vai fazer. Eles não podem dar opinião sobre suas escolhas, para que não influenciem você. Mas ele sempre me deu conselhos e sempre me ajudou quando eu estava precisando. Ok, agora a gente vai chegar na parte grande do meu relato aqui. E a minha devoção a Nossa Senhora. Na verdade, o meu contato com ela, porque é mais do que uma devoção, e vocês vão entender do que eu tô falando. Eu não sei exatamente o que eu estava, como eu comecei a me interessar por santos. Na época eu estava começando a falar com o meu anjo da guarda, eu estava desenhando muito. E nesses desenhos eu desenhava santos. Eu tenho em algum lugar um desenho de São Tarcísio e um de Santa Cecília, que são respectivamente o santo dos coroinhas, dos acólitos e dos artistas. E eu tenho também um desenho em papel de Nossa Senhora, que eu vou falar sobre ele depois. Nesse meio período eu recebi um sonho profético, por assim dizer. Na verdade, um sonho de mensagem, não foi profético mesmo. Eu estava num quarto, acho que da minha casa antiga, pelo que lembro, e eu estava envolto em volta da imagem de muitos santos. Eu não sei, eu não vou lembrar o rosto de qual, mas era um monte de estátuas daquela que você compra para colocar em um oratório pessoal. Eu peguei uma dessas imagens, eu abri ela abriu no meio como se fosse uma caixinha, e dentro dela tinha um cordeiro e um terço. E eu até confirmei com o Luiz, porque ele também estava sendo meu guia espiritual nesse momento, que o cordeiro era obviamente Jesus, e o terço era um pedido para eu começar a rezar. E foi aí que eu realmente peguei. Era lá pro dia de finados, quando eu comecei a minha rotina de rezar o terço todo dia. E eu nunca falhei em rezar o terço até agora, mesmo que algumas vezes eu confesso que tenha tomado uma preguiça, mas eu venci a preguiça e rezei. E depois disso eu segui rezando por mais um tempo, e chegou um momento que eu senti uma vontade de desenhar Nossa Senhora. Eu não lembro exatamente o que foi a inspiração, mas eu decidi que eu ia pegar
aquele trecho da Bíblia, Apocalipse capítulo 12, versículo 1, que descreve Nossa Senhora, basicamente. É uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo de seus pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Eu desenhei aquilo, não vou lembrar exatamente os detalhes, embora ainda tenha o desenho guardado ali no meu armário. E eu terminei, apresentei, acho que até postei nas redes sociais que eu tinha, que eu nem uso mais. E depois de um tempo, eu ouvi de Luiz que o meu anjo da guarda, ele tinha corrido até lá para mandar uma mensagem. Enquanto eu estava desenhando, Nossa Senhora apareceu na minha casa e ela viu meu desenho e ela mandou uma bênção sobre nós dois, eu e ele, por causa desse desenho. E na hora eu lembro bem que eu fiquei tipo super choque. Eu fiquei espantado, tipo, como assim a mãe de Deus visitou a minha casa? Mas tipo, eu só tinha a certeza de que ela tinha aparecido ali, mesmo que na hora eu não tivesse sentido nada. A partir daí eu passei um tempo sem ter grandes contatos. Passei um tempo não morno como eu estava antes, porque agora eu estava rezando, eu estava realmente vivendo a vida de fé. E eu só tive um relato quando eu estava no final do meu primeiro curso, que eu estava planejando trocar da minha universidade antiga para minha atual, que é a UFRN. Nesse dia eu cheguei em casa cansado, estava frustrado com um monte de coisas. Eu não sei exatamente o que foi que me estressou, e eu não tinha rezado ainda, então eu fui rezar. Enquanto eu estava rezando, eu dei uma pausa e eu só fiquei enfraquecido, sabe? Eu tava sem vontade. E nessa hora eu ouvi uma voz dizendo: faz um desenho pra mim. E eu olho em volta, não tem ninguém. Pergunto pro meu anjo, ele só fala uma coisa que me espantou: Nossa Senhora tá aqui. E de repente eu comecei a sentir a presença dela. Ela tava tipo no canto do meu quarto, com um sorriso lindo, e ela tava olhando eu rezar. E ela só repetiu o pedido: faz um desenho pra mim. E eu tenho eu obviamente fiquei em choque, mas eu só consegui ficar feliz também, porque é uma presença ilustre. E eu terminei minhas orações ali com a fé renovada, e eu só peguei meu tablet e comecei a desenhar. Ela foi me contando como queria o desenho e tudo mais, como estava descrevendo. Eu até coloquei umas músicas para me animar, que não é comum para mim. Eu não gosto de trabalhar com música, eu acho que me distrai. Mas eu fiz o desenho conversando com ela e tal. Eu até peço desculpa pra Luiz nesse relato, que enquanto eu tava no desenho esqueci completamente de avisar ele, e ele só ficou sabendo lá para umas quase 9 horas da noite, depois que eu terminei. Mas ela gostou muito e a gente teve uma conversa boa. Eu não sei se cabe os detalhes aqui, mas foi um bom momento. E ela simplesmente eu mostrei o desenho, ela gostou, depois se despediu, e eu expliquei toda a situação. E
foi meu segundo grande contato. E a partir daí eu comecei a procurar mais especificamente sobre Nossa Senhora. Pesquisei sobre Guadalupe, sobre La Salette, sobre um monte de coisas, e eu realmente fui atrás mesmo com a aparição daqui da minha cidade, né? Nossa Senhora da Apresentação, que é todo 21 de novembro. Agora eu tento seguir, né? Eu vou pelo menos na procissão, no caso. Mas eu só fui realmente ter um contato a mais lá pra... eu não vou lembrar a data, desculpa aí, pessoal. Mas foi quando eu comecei a saber sobre o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Eu fiquei sabendo, acho que pelo próprio Luiz, que ele tinha feito esse tratado, tinha lido o tratado inteiro, e eu comecei a querer me interessar, e eu fui atrás para saber. Ele tinha o livro em PDF e ele leu comigo ao longo de dias. Foram semanas lendo aquele tratado, estudando sobre como Nossa Senhora se deu como no projeto de salvação de Deus, e em todas as maravilhas que estão em volta da intercessão dela, e como ela nos leva a Deus, que nem sempre estão escritas na Bíblia, né? Eu inclusive descobri por aí, nesse período, que foi escolha dela mesma, para que ela só aparecesse quando fosse estritamente necessário na Bíblia. Ela esteve lá o tempo quase todo com Jesus, só não tipo cenas que ele estava diretamente sozinho, como em Pilatos, mas ela nunca é citada porque ela não é necessária. Ela não quer tirar os holofotes de Jesus. Ele que deve ser o nosso objetivo aqui em Terra. Mas mesmo assim, ela acaba sendo uma ponte entre nós e Jesus, para que Jesus seja uma ponte entre nós e o Pai. E acaba, por assim dizer, sendo importante até hoje, né? Tanto que ela é mãe espiritual da igreja. Enfim, voltando aos trilhos aqui, eu nesse período também conheci sobre o escapulário, que é a aparição de Nossa Senhora do Carmo, e obviamente eu fui atrás dele. Fiz a bênção, fiz até o meu próprio escapulário, que está aqui no meu oratório, usando um pré-pronto, só que colando as minhas próprias imagens. E depois disso eu recebi a imposição do escapulário e recebi a bênção do tratado, né? A gente até fala que se entregar a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora, e por consequência virá escravo de amor dela. E quando eu recebi essa bênção, eu não foi um tanto curioso, porque não foi numa igreja, foi numa cerimônia privada, por assim dizer. Mas Nossa Senhora estava lá, e ela viu o momento que eu li e assinei o tratado, e claro que eu recebia a imposição do tratado sobre mim, né? A partir daí, ela nunca realmente saiu do meu lado. Eu sei que quando você se torna escravo de amor pelo Tratado da Santíssima Virgem, você recebe uma bênção especial que nenhum demônio ou espírito
é maligno ou tanto faz, consegue se aproximar de você. Você é uma ordem específica e tem até um relato por aí que eu não vou lembrar agora de qual canal é, de um padre que fez isso, que teve essa confirmação. Só que no meu caso específico, ela sempre estava espiritualmente aqui. Eu só olho pro lado e eu consigo ver ela em volta perto de mim. Ela tá nesse momento me observando gravar esse áudio. E Luiz me falou que é algo único com ela, porque ele também é devoto do Tratado da Santíssima Virgem, também é escravo de amor, mas ele não consegue vê-la, ele não consegue sentir a presença. É só eu que tenho isso, pelo menos das pessoas que a gente conhece. E meio que, como eu falei, isso tá até hoje, né? Meio que eu sou um escolhido dela. Novamente ressalvo, eu não tô tentando me passar por santo aqui, é só o meu relato de fé e do que eu conheço, né? Claro que quando você se aproxima de Nossa Senhora, o próprio Jesus se aproxima também. Eu não vou lembrar a missa que isso aconteceu a primeira vez, mas era um outro momento que eu tava super estressado, só que era domingo de manhã, e domingo de manhã eu vou pra missa. Na missa, como sempre, eu recebi a Eucaristia e eu não sei o que deu, só que eu comecei a desabafar para Jesus. E naquele momento de desabafo, quando eu terminei de falar, eu ouvi uma voz vindo à minha direita e falando: não se preocupe. E eu até confirmei com o meu anjo da guarda, foi o próprio Jesus que tinha me respondido. E foi a partir daí que eu comecei a falar com Jesus também. Esse daqui é um caso menos específico meu. O Luiz, ele também relata ter falado com Jesus no momento da Eucaristia. E no caso de ambos nós, é só na Eucaristia. Ele não aparece em todos os momentos, salvo algumas exceções que ele mandou uma mensagem curtinha e já foi embora. Ele só fala comigo quando eu estou sobre a condição de sacrário vivo, né? Quando eu recebo a Eucaristia, eu tenho ali uns momentos para conversar com ele, e ele geralmente pede para continuar rezando, para que eu faça alguma coisa, me prepare para alguma missão. E ele, pelo menos para mim, não fala muita coisa. Ele deixa o mais pesado assim para Luiz. Meio que ele colocou Luiz como meu guardião, por assim dizer. Tudo que envolve um de nós ficar com um peso a mais, ele que é responsável por enviar a mensagem e fazer e segurar o trampo por nós dois, né? Inclusive, eu tenho que dar uma ressalva aqui. Nesses momentos, eu comecei a me perguntar sobre a minha própria relação com o Luiz, porque, né, por padrão, a Igreja Católica não concorda com relacionamentos homossexuais. Tipo, acho que Papa Francisco até tentou mudar isso, tentando chamar os LGBTs para comunidade, mas convidando eles à castidade. Não foi realmente uma permissão de casamento. Só que eu perguntei a Jesus, e até perguntei novamente recentemente, e ele falou que ele nunca proibiu o casamento entre
duas pessoas do mesmo sexo. E o grande versículo que usam contra o casamento homoafetivo, que eu não vou lembrar agora, mas ele lê: se um homem se deitar com um outro homem, ele será castigado de morte. Era, na verdade, falando sobre se um homem se deitar com uma criança. Literalmente um aviso de pedofilia. Que é condenado com a morte, né? E simplesmente distorceram para que fosse algo relacionado a uma afetividade. E tipo, se é o próprio Jesus falando isso, eu fico impressionado como a igreja nunca deixou, nunca revisou isso para perceber os erros que estavam tendo, sendo que até o Papa Leão esses dias reconheceu e pediu desculpas pela igreja sobre ter demorado demais para reconhecer que a escravidão é algo não digno para o homem. Bem, agora chegamos no motivo para eu ter começado a querer escrever, ou melhor, narrar este relato. Eu tô atualmente, no momento que eu gravo, é o dia 5 de junho. Ontem, dia 4, foi Corpus Christi, e como é um dia de preceito, né, tem uma missa um pouco mais importante, eu fui atrás, né, eu fui na missa, e durante a missa eu vi um monte de coisas que simplesmente eu podia citar que eram relatos, né. Primeiro, a missa estava lotada, não tinha espaço para ficar sentado e até que fique em pé, né. Perto de mim tinha em pé também uma moça que estava grávida. Ela já estava com uma barriga bem protuberante. Eu às vezes olhava para aquela moça e eu via um brilho saindo da barriga dela. E quando eu comecei a notar esse brilho, eu também comecei a ver duas figuras ao lado dela. Uma mais gentil, por assim dizer, e uma outra alta, bem casca grossa e visivelmente portando uma espada. E eu perguntei para Jesus na hora que recebi a Eucaristia, e aquilo era basicamente o brilho, era a alma da criança. Seja lá o que Jesus está planejando, ele tem grandes planos para aquela criança. E as duas figuras eram o anjo dela, da mãe e da própria criança. Senhor, me perdoe se eu usar as palavras erradas, mas ele tinha enviado um anjo bem casca grossa para cuidar daquele pequenino. E ele não disse quais eram os planos, obviamente, e também não é muito da minha conta, eu nem conhecia aquela mulher, mas ficou como mais um relato. E depois disso, eu perguntei a Luiz sobre isso, citei como o anjo estava, e ele me mostrou que uma habilidade que ele tinha era de manifestar a arma do anjo dele, porque todo anjo, mesmo que seja um mensageiro como São Gabriel, ele anda portando uma arma, geralmente uma espada. Ele só estendeu a mão e eu vi espiritualmente, claro, nada disso que eu tô relatando foi visto físico, ele manifestando uma espada flutuando em cima da mão dele. E depois ele fez a mesma coisa com um chicote que ficou enrolado no braço.
Eu não sei porque ele precisaria de um chicote, mas eu não questionei. E depois disso, eu só vi a minha visão espiritual, meu, entre muitas aspas, sexto sentido, melhorando. Eu olhava para uma pessoa e eu conseguia ver uma manifestação do anjo dela. Era algo geralmente com a aparência de um jovem adulto, mas alguns pareciam mais jovens. Eu também vi alguns que se manifestavam como crianças mesmo. Acho que porque tinha crianças do lado e eles queriam ficar próximos dela. E também lá perto do final da missa de Corpus Christi teve uma procissão pelas ruas da minha cidade. Acho que é ostensório, né? Aquele negócio dourado que guarda uma hóstia grande, que é o corpo de Cristo. Quando ele estava sendo levado pro topo do carro que ia guiar a procissão, eu vi na hóstia. Na verdade, eu não fui a primeira vez. Primeiro o Luiz falou: olha, tem um rosto na hóstia. Daí eu olho pra hóstia e eu consigo ver a silhueta de um rosto. Tipo, os dois olhos, onde ficaria o nariz, a boca e uma barba bem desenhadinha na parte da hóstia, né? Na parte branca do pão. Nesse tempo eu tô bem mais acostumado com esses sinais espirituais, então eu fiquei com um pouco de choque ainda, mas fiquei feliz de ver aquele relato, né, de ter aquela aparição na minha frente. E foi assim mesmo, eu suponho que pela procissão toda. Em algum momento eu fiquei de costas para hóstia, então não consegui mais ver, mas eu senti a presença de Jesus naquele sacrário, por assim dizer, a procissão inteira e depois da adoração e tudo mais. E bem, agora chegamos nos tempos atuais, né? Teve muita coisa, teve muitas pequenas conversas que eu tive com Jesus e com Nossa Senhora, que não caberia em um vídeo, mesmo falando assim. Eu posso até tentar lembrar da maioria das coisas, mas eu não sei se eu tenho permissão de contar. Eu vou perguntar para eles depois. E eu espero que para quem eu resolver compartilhar esse relato, consiga pensar um pouco sobre isso, ter como base para, sei lá, finalmente chegar à Igreja Católica ou aumentar a sua fé, porque eu mesmo, eu não sei por que Deus me escolheu para ter algo tão grande como a mãe dele do meu lado 24/7. E eu acredito que todo mundo nessa terra tem alguma missão especial ou pode estar prestes a receber essa mesma visita com algum santo. E eu só espero que o meu relato consiga passar essa mensagem e despertar mais alguma outra pessoa. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui e espero que vocês tenham gostado. Um bônus aqui para quem ficou até o fim do vídeo. Eu recentemente tinha descoberto, também por Luiz, sobre um traço interessante da hierarquia do céu, porque eu acho que é básico para quem estudou a fé católica que o céu tem uma certa hierarquia baseado na caridade, né? Primeiro tem o próprio Deus,
depois Nossa Senhora logo abaixo dele, depois vem querubins, serafins, a corte angelical, os santos e as pessoas comuns que também intercedem, mas não receberam algum milagre para se tornarem beatas ou alguma coisa assim. Nesse meio aí, em algum ponto, existe o Jardim das Crianças, que é um local que eu até confirmei com Nossa Senhora, quando o Luiz me contou com ele, e é o local onde as almas dos inocentes vão. Almas que não tiveram a oportunidade de viver, que foram abortadas, por exemplo, elas passam um tempo bem longo no purgatório, se purificando, mas elas vão para o céu depois e são levadas para esse jardim, onde Nossa Senhora cuida deles para que elas mantenham essa inocência, né? Eu posso dar o exemplo de uma história da igreja aqui. Já ouviram falar do Marcelino Pangini? Então, ele foi criado em um convento, abandonado quando eu era bem novinho e cuidado pelos monges. Ele um dia encontrou no porão do convento uma imagem de Jesus em tamanho real e ele decidiu alimentar aquela imagem, e Jesus realmente se manifestou e recebeu aquele alimento, e ele ficou alimentando a estátua até que em algum momento, segundo o que me contaram, foi uma picada de escorpião, ele adoeceu e Jesus falou para ele: a gente precisa de uma alma inocente com você no céu. E segundo Nossa Senhora, confirmei agora, ele tá nesse Jardim das Crianças. E eu só espero que isso sirva mais de algum exemplo. Não vou tentar cogitar alguma coisa não, só tô citando aqui. Mas agora sim, valeu.